pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou dar algumas dicas de livros para ler no verão. Eu não sei vocês, mas pra mim em dezembro, janeiro, fevereiro, eu gosto de procurar por livros mais leves, mais descontraídos, que tragam um clima mais leve e mais divertido, sabe? E por isso eu separei uma lista com alguns dos meus livros favoritos nesse estilo e eu espero que vocês gostem de conferir. Mas é claro, né, que esses livros podem ser lidos em qualquer época do ano porque eles são muito amorzinho. E antes de começar as indicações, quero lembrar que meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. O link da lojinha da Shopee também tá aqui embaixo. Lá vocês encontram post-its, marcadores, washi tapes, enfim, coisas que nós, leitores, adoramos, né? Então dá uma passadinha por lá também. Agora chega de enrolação e bora falar dos livros. E bem, minha primeira indicação é para quem ama viajar através da leitura, e eu separei o Amor e Gelato e Amor e Sorte, da Diana Evans Welch. E aqui são os dois primeiros volumes dessa trilogia, o terceiro eu ainda não li, então não tenho como indicar para vocês, mas são livros leves, descontraídos, com uma leitura muito fluida que se pode fazer em um dia e que você lê com aquele sorriso no rosto, sabe? Porque a história realmente é maravilhosa, os personagens te ganham e, enfim, é o estilo de leitura que eu amo no verão. Em Amor e Gelato, a gente conhece a história da Lina. A Lina é uma menina que perdeu a mãe há pouco tempo, então ela tá ali lidando com o luto e ela vai morar na Itália com o pai que ela acabou de conhecer. Então, a gente vai ter aqui uma história sobre luto, sobre recomeços, sobre se adaptar a um novo lugar, sobre novas amizades, sobre primeiros amores. E é um livro muito gostoso, como eu já disse, ele flui super bem. A autora ela soube escrever com maestria sobre os locais que ela cita aqui, então você fica super curiosa para conhecer os locais, você vai fazendo buscas e é como tá viajando pela Itália e conhecendo a Itália com a Lina, sabe? Foi uma leitura muito gostosa, o estilo de leitura que eu amo fazer no verão. O segundo livro é o Amor e Sorte, e aqui a gente vai ter como protagonista a Ed. Ela passou por algumas situações traumáticas que não são contadas no início do livro, a gente vai descobrindo ao longo da trama, e ela tá bem abalada, e ela está na Irlanda para um casamento de uma tia, e depois ela vai se encontrar com a Lina na Itália. Lina é a personagem do livro que eu mencionei anteriormente. Ela e o irmão, eles sempre tiveram uma relação muito boa, mas ela e o Ian, por um determinado motivo que a gente também vai descobrir através da leitura, vão se estranhar e eles estão com a relação ali um tanto quanto estremecida. A mãe, vendo, né, as confusões que os filhos estão se metendo, decide castigá-los da seguinte forma: se um aprontar, os dois vão pagar por essa desobediência, enfim. E aí, a gente vai ver a família da Lina seguindo viagem e ela e o irmão se preparando para ir para Itália, só que não. O irmão, na verdade, tem um segredo ali que também vai ser revelado depois. E ele decide fazer meio que uma road trip na Irlanda, visitando alguns lugares que são marcantes para uma banda que ele adora e que está encerrando carreira. E tudo isso com um objetivo também. A Lina, no primeiro momento, vai acompanhá-la para que ele a deixe no aeroporto. No entanto, os dois vão acabar passando essa road trip junto com o Rowan, juntos e reconstruindo a relação, se reencontrando, se recuperando de alguns traumas, e é muito bacana. Aqui a gente tem mais uma relação de irmãos, uma relação sendo reconstruída, uma pessoa superando seus traumas, se permitindo viver de novo, se permitindo sentir de novo, e é muito bacana, é muito gostoso. E aqui a gente também tem uma passagem de amizade muito legal que envolve a Lina. E esse livro foi muito gostosinho de ler. O primeiro ainda é meu favorito, mas esse aqui me proporcionou excelentes momentos de leitura, por isso tá na lista. E a minha segunda indicação talvez seja até um pouco contraditória, porque o primeiro livro tem brincadeiras na neve, mas eu super me imagino sentada na beira de uma piscina, numa praia, lendo essas HQs e me deliciando e me apaixonando ainda mais pelos personagens. E sim, estou falando de Heartstopper 1 e 2, que foi uma série de HQ lançada ano passado, que começou a ser lançada ano passado, né, no caso, pela Companhia das Letras, é da Alice Oseman, e a gente já tem aqui no Brasil o primeiro e o segundo volume, e eles são apaixonantes. Aqui a gente tem a história do Nick e do Charlie. O Charlie ele é um garoto bem introspectivo, que sofreu muito bullying por ser gay, então ele não tem muitas amizades no colégio, ele não é lá muito popular. Já o Nick, ele é um talento do rugby, ele é cercado de amigos e os dois não têm lá muito em comum, até um determinado momento em que os dois acabam se aproximando e sentimentos vão surgindo entre eles. O Nick até então acreditava que gostava de garotas, mas ele começa a sentir coisas diferentes pelo Charlie e começa a se descobrir e começa
a tentar entender os sentimentos, a tentar entender quem ele é e o que ele sente, o que ele quer fazer com esse sentimento. E a amizade dos dois é muito linda e vai se transformando em amor. Então a gente tem aqui uma história de amizade, de autodescoberta, de primeiro amor. E é apaixonante, sério. Inclusive, se você ler o primeiro volume, já tem o segundo volume em mãos, porque você vai querer continuar a história em seguida. De nada pelo conselho, porque foi exatamente assim comigo e com todo mundo que eu vejo lendo essas HQs. Então, se nesse aqui a gente tem isso tudo que eu falei, nesse segundo nós temos primeiros beijos, borboletas no estômago, aceitação de si mesmo, a pessoa mais maravilhosa do mundo inteiro e declarações na praia. Então, gente, se vocês estiverem procurando algo leve para ler nesse verão, para ler nas férias, enfim, para aquecer o coração, essa daqui é uma excelente pedida. E outra indicação de leitura leve que eu tenho pra vocês é O Bom Partido, da Curtis Stanfield, eu acho que é assim que fala o nome da autora, que é nada mais nada menos que uma releitura de Orgulho e Preconceito para os dias atuais. É uma nova visão da história pelos olhos da autora, onde o Bing e o Darcy são médicos, o Bing inclusive participou de um reality show chamado Bom Partido, e nós temos ali a família Bennet com a Jane sendo instrutora de yoga, sendo aquela pessoa amável, adorável que a gente conhece em Orgulho e Preconceito, a Lizzie cheia de opiniões, sendo uma jornalista, as irmãs totalmente fora da casinha, ainda morando com os pais ali com sérios problemas no relacionamento e, claro, com sérios problemas de dinheiro também, né, porque é a família Bennet. E a gente vai vendo então essa nova versão de Orgulho e Preconceito, algumas temáticas são trazidas, mas não são muito exploradas, mas ainda assim é interessante ver a forma como a autora trouxe para a história, como homofobia, transfobia, a gordofobia, a questão mesmo do casamento, do papel da mulher na sociedade, da forma como a mulher é vista, a questão da maternidade, enfim. Ela vai trazendo vários pontos, como eu já disse, não é nada muito aprofundado, mas é interessante ver a forma como ela adaptou na história, como ela foi incluindo essas temáticas em meio a uma família e uma obra que inicialmente era uma obra clássica, né? Eu dei boas risadas com esse livro, principalmente mais pro final, e sério, assim, eu que sou apaixonada por Orgulho e Preconceito e tenho alguns problemas com adaptações, acabei gostando bastante dessa, e eu lembro que a Glau também gostou bastante quando leu. Não é um livro perfeito, mas é um livro leve, gostoso, divertido pra passar o tempo e que eu acho que vale a pena recomendar. E o próximo livro dessa lista, na verdade, eu poderia pegar toda a série, porque a série tem muito cara de verão, é uma série leve, uma série que flui bem e que envolve muito, sabe? Ela tem romance, ela tem suspense, e você fica preso e acaba reencontrando personagens dos outros livros, enfim. Vira tudo uma grande família, é maravilhoso. E eu estou falando da série Noivas da Semana, da Catherine Bibe. Eu peguei aqui o Casado até Quarta pra representar essa série, mas a série toda é muito nesse estilo, é muito nessa vibe assim que eu gosto de ler no verão, porque são livros despretensiosos que vão prender atenção e que vão acabar conquistando o leitor, né? E nesse livro aqui a gente vai ter a história do Blake e da Samantha. A Samantha é dona da Aliança, que é uma agência de casamentos que tem clientes muito restritos, assim. São pessoas notórias que precisam de um casamento para determinado fim, fazem esse casamento por contrato e depois se separam e fica tudo certo. E o Blake é aquele cara bonitão, rico, charmoso, que poderia se casar com qualquer uma, mas que não quer ter esse compromisso. Ele precisa se casar até quarta por questões de dinheiro, porque senão ele vai acabar perdendo muito do que ele tem. E ele acaba contratando a agência da Samantha. Só que claro, né, que quando ele conhece a Samantha, ele fala, não quero outra mulher, eu quero me casar com você. Ela fica meio assim, porque ela não tem interesse em ser uma das mulheres contratadas em relação ao casamento, mas ele é bem persuasivo, sabe? Então você vai conhecendo um pouco mais as nuances do Blake, um pouco mais as nuances da Samantha, as questões familiares pelas quais ela passou, como ela criou essa agência. E você vai vendo ele se envolvendo e ele se apaixonando e a Samantha tentando proteger o coração dela para que ela não acabe machucada no final desse casamento, né? É aquele romance bem clichê, bem gostoso. Em alguns dos livros dessa série vão surgindo mais ação, pessoas vão aparecendo e situações precisam ser resolvidas, pessoas ficam em perigo. E aí foge um pouco mais do romance, mas esse aqui é mais focado no romance e nos traumas dos personagens, sabe? Eu gostei bastante, eu adoro essa série e indico muito pra essa época, assim, que a gente procura livros mais leves. O próximo livro dessa lista eu li no verão, eu fiquei apaixonada por essa história, é o meu livro favorito da autora que eu li até hoje,
que é O Café da Praia, da Lucy Diamond. É um dos livros do selo dos romances de hoje, da editora Arqueiro. E aqui a gente vai ter a história da Evie. A Evie é toda errada, a família dela é toda estruturada e ela vive pulando de um emprego para outro. Ela sente que a vida dela não tem lá muito um propósito. E eis que a tia favorita dela acaba falecendo e acaba deixando para ela de herança um café na praia. Todos acham que ela deve vender aquele café porque ela não tem capacidade de gerir o negócio. Mas a Evie, ela tem lembranças afetivas assim muito fortes desse café, de quando ela ia passar as férias na praia com essa tia, e ela resolve reerguer o lugar, ela resolve tocar o lugar pra frente e fazer aquilo dar certo. Só que coisas vão acontecendo, dificuldades vão surgindo e ela vai se questionando se é aquilo mesmo, se ela tem força pra fazer aquilo. E a gente vai vendo uma personagem se desconstruindo, descobrindo o que ela realmente é, buscando propósito, descobrindo o que ela sonha, aonde ela quer chegar. Isso em meio a uma comunidade que se junta e que deixa o livro ainda mais especial, sabe? Eu senti muita vibe de Gilmore Girls enquanto eu li esse livro, então foi uma coisa que eu amei, porque Gilmore Girls é minha série favorita da vida. E a personagem aqui, toda a evolução pela qual ela passa é muito especial. Então eu amei esse livro e recomendo muito a vocês, e ele não podia deixar de estar nessa lista. E pra finalizar, não podia faltar nessa lista romance de época, não é mesmo? E eu separei a autora que eu acredito que os livros são mais pra cima e que são mais divertidos e que acontecem em situações mais inusitadas, que é a Julia Quinn. Eu podia separar a grande maioria dos livros dela, porque a maioria tem esse clima, mas eu separei aqui o Esplêndida, a história de Emma, é o primeiro livro da trilogia Damas Rebeldes. E eu separei esse aqui, gente, porque é o primeiro livro escrito pela autora. Ela começou com o pé direito, porque é um livro muito bacana, e é um livro que você dá muitas risadas com os personagens. Aqui a gente tem a Emma. A Emma, ela é uma moça que ela tem tino para os negócios, ela sempre foi muito boa, mas o pai não a deixa gerir os negócios porque ele sabe que homem nenhum se aventuraria a negociar com uma mulher naquela época. Acontece que ele manda a Emma para Londres para que ela encontre o marido, e ela está determinada a não se casar com ninguém. Ela acaba se vestindo com a roupa de uma das moças que trabalham na casa da tia dela, acaba salvando a vida de um garoto e fazendo hora com a cara de um nobre que acredita que ela é uma simples empregada. Acontece que esse nobre, o Alex, que é um solteiro cobiçado da sociedade, ele chega no baile de apresentação e vê que foi feito de trouxa. E aí ele vai perturbar a Emma porque ele não acha aquilo justo com ele, dela ter feito essa hora com a cara dele e com a cara da irmã, que ficou toda sentida, toda emocionada, prometendo um emprego melhor pra ela caso ela precisasse, enfim. E aí a gente vai vendo um romance meio gato e rato, assim, entre o Alex e a Emma, que vai se transformar numa amizade e depois vai se transformar em um amor. E a gente tem aqui esses personagens que são muito engraçados, e depois a gente tem outros personagens que são os personagens secundários que deixam a trama ainda melhor, ainda com mais fluidez, envolvendo mais ainda o leitor. E é um livro para dar boas risadas e para se divertir e para se encantar com os personagens mesmo, sabe? Então eu acho que esse aqui também é a cara do verão e é uma indicação minha pra vocês. E bem, pessoal, é isso. Essa foi a minha lista de livros pra ler no verão. Me contem aí embaixo um livro que vocês acham leve, divertido, que vocês acham que tem a cara do verão, ok? Me contem também se vocês já leram algumas das minhas indicações e se gostaram, se não gostaram. Vamos conversar, vamos trocar ideia. Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.